Olá, TV Ajuda no ar mais uma vez, trazendo para você matérias sobre meio ambiente e proteção dos animais. Hoje, no programa, você vai acompanhar matérias muito interessantes. Não sai daí! Nesse primeiro bloco, você vai acompanhar um vídeo feito pelo Instituto Nina Rosa de São Paulo a respeito da vida dos cavalos. Você vai conhecer como é que vive esse animal tão comum, tão companheiro do ser humano. Vamos lá! O homem trouxe para perto de si muitos animais. Uns para companhia, outros para consumo e alguns para o trabalho. Quando o cavalo deixou que o homem se aproximasse, perdeu para sempre uma parte essencial de sua natureza. A liberdade. O animal que corria livre e não conhecia limites, conserva até hoje o espírito intocado, selvagem e doce. Será que conhecemos realmente o cavalo? O que fazemos para compensar toda a sua dedicação? Ele é feliz junto de nós? Vida de cavalo. É interessante que o cavalo, entre todos os animais domésticos, é talvez o animal que fascina mais. É muito difícil de encontrar uma pessoa que fica completamente indiferente perante um cavalo. Seja pelo porte, seja pela beleza, ele sempre exerce um fascínio sobre o ser humano. Ele tem essa atração de um lado quase mágica, mística, do outro lado ele nos impõe a um certo medo, um certo respeito, então cria sensações muito ambivalentes em nós. Pode ser o símbolo representando masculinidade, como feminilidade, nos ajuda a encontrar um equilíbrio. Apesar de estar domesticada há entre 6 a 10 mil anos, que os cientistas se disputam, o programa genético dele continua muito perto do comportamento na natureza selvagem de animal de fuga. Ele não tem armas de defesa, não tem chifre, não tem garras. Então, a única defesa, a única sobrevivência, meio de sobrevivência é a fuga. Ao dominar a força e a velocidade do cavalo, o homem ampliou seus limites de tempo e espaço. No lombo do cavalo foi escrita a história da humanidade. O cavalo pertence à família dos equídeos, que se divide em equinos e asininos. Seu ancestral foi um pequeno ruminante que habitou a Terra há 75 milhões de anos. O cavalo moderno surgiu há 1 milhão de anos, meio milhão antes do homem. No entanto, sua domesticação ocorreu somente entre 5 e 6 mil anos atrás. Por natureza, é um cavalo, é um animal extremamente pacífico, é um herbívoro. No programa genético dele não existe agressividade, então ele nunca vai agredir alguém. O cavalo é muito dócil. Imagina um animal de 500 quilos, uma força muscular muito grande, uma mordida muito forte. Ele consegue arrancar um dedo de uma pessoa se ele morder para valer. Que é aquilo que a gente fala, o cavalo me mordeu, na verdade ele está brincando, ele está te beliscando. É que dói, porque ele te encara como sendo outro cavalo. Então ele brinca com você como cavalo, por isso a gente não deve brincar com o cavalo. Então, por isso é fundamental nos conhecer o comportamento natural, conhecer os instintos, que o cavalo sempre vai reagir conforme seus instintos. Para conhecer melhor os animais e seu comportamento natural, foi criada a etologia.
Cada espécie animal tem seu próprio etograma, que é o conjunto de seus hábitos naturais. Qual seria o etograma do cavalo? O etograma do cavalo me diz que é um animal essencialmente de manadas, ou seja, um animal social que precisa do convívio de outro elemento da própria espécie. Entre a companhia cavalo, gente, cavalo, cavalo, o cavalo sempre vai preferir a companhia cavalo, cavalo. Para o cavalo, o essencial é a companhia de outros cavalos, a vida social e o espaço livre. Na natureza, o cavalo podia correr livre quando sentia algum perigo. Mas, para tê-lo sempre à disposição, o homem aprisionou num cubículo que chamou de baia, cocheira. Para um cavalo que tem a liberdade na sua essência e que precisa tanto de companhia, é uma prisão. Baia é para o conforto humano, para o cavalo é veneno, é terrível, é isolamento, é como uma cela solitária numa penitenciária. Cria um monte de vícios, de taras, de problemas digestivos, de problemas comportamentais, porque é fundamentalmente contra a natureza do cavalo, que é um animal herbívoro, de grandes espaços, é um animal de fuga. Tanto é que você vê muito em hípicas, vamos dizer, em jockey clubes, cavalos extremamente nervosos, de atitudes bravas, cavalos que são que mordem, dão um coice. Tudo isso é uma causa, vamos dizer, desse estresse que ele tem. Uma das coisas, né? Desse estresse que ele tem dentro de cocheira. Olha só como ele fica contente quando sai da baia. Que alívio. Se você não tem espaço, não tenha cavalos. Então, para um cavalo precisa um espaço mínimo e deixa ele livre nesse espaço, mesmo que seja um piquete pequeno, ou seja uma picadeira, deixa ele livre no maior espaço que pode. Se você conseguir ter um cavalo o mais próximo possível do natural dele, da natureza, que é a vida dele solta e pastando na hora que ele quer, bebendo na hora que ele quer, rolando, pulando, é a melhor coisa, né? É a melhor coisa para ele, lógico. Basta que tenha outros cavalos na redondeza para ele poder se coçar, se cheirar, sentir cheiro, escutar cavalos, que nem aquelas duas éguas ali, por exemplo. O cavalo não consegue alcançar a coluna dele para se coçar sozinho, então busca isso no outro. Os cavalos se constituem em manada, mesmo estando encocheirados ou estando em piquetes separados. Então isso é manter a saúde do seu cavalo. Permitir que ele tenha a vida de cavalo, que ele continue sendo cavalo, te servindo. Sempre forçado a servir ao homem, o cavalo foi sendo adaptado ao longo do tempo para servir às necessidades e mesmo à vaidade humana. Assim, surgiram as diversas raças com diferentes tipos e tamanhos. Hoje, existem mais de 100 raças de cavalos espalhadas pelo mundo. A utilização do cavalo eu acho super legal dentro de certos parâmetros, que nós não usamos ele, mas respeitando as necessidades e os limites dele. O cavalo na natureza, ele dorme 4 horas diárias, de uma forma não contínua. Ele se alimenta durante 16 horas, que é uma necessidade essencial que tem que ser respeitada, portanto tem que se dar volumoso, tem que se dar feno para o cavalo mastigar. E sobra nisso 4 horas que ele na natureza usaria para brincadeiras. E essas mesmas 4 horas eu posso usar para trabalhar, de uma forma também não contínua. Com cavalo eu preferi você ir um pouquinho por dia e construir esse cavalo para o resto da vida, do que exagerar em alguma sessão, forçar alguma coisa, né? Ele faz tudo que a gente quer. Por isso também que a gente tem que tomar um certo cuidado para não abusar dessa boa vontade do cavalo. Aprende a observar o cavalo, ver o que ele gosta de fazer. Se o cavalo é colocado para saltar, e toda vez que você tira ele da cocheira, encilha, ele sabe que vai saltar, ele começa a refugar, ele começa a mostrar que não gosta de ir para o trabalho, senão que o trabalho não está bom para ele. Um cavalo você só vai para a pista para fazer um determinado treinamento e naquele dia não está dando nada certo. Então você muda o plano, faz alguma coisa acontecer de bom e vem embora com aquilo lá. Nas sessões de trabalho tem que terminar com o bom na cabeça, né? Daí ele começa a entender melhor, a processar melhor essa informação. O trabalho para o cavalo tem que ser divertido, porque é a única hora que ele tem para brincar.
Então o relacionamento tem que ser baseado no entendimento mútuo. Eu e a parte racional, que somos nós, que temos que partir desse entendimento. E aí você começa a colher os frutos disso, porque daí ele gosta cada vez mais do trabalho, ele gosta cada vez mais desse relacionamento, ele gosta cada vez mais de estar nesse esquema de vida, né? Nesse esquema de manejo, nesse esquema de treinamento. Só conhecendo o cavalo para respeitar seus limites e não abusar da boa vontade dele. Nós sabemos que os 5 sentidos do cavalo são muito aguçados, ele é muito sensível, e inclusive a sobrevivência do cavalo depende da percepção do ambiente. A grande quantidade de chuvas que atinge Rio Preto agrava a disseminação da dengue. A cada 72 horas, um mosquito pode gerar outros 40. A Prefeitura de Rio Preto colocou mais de 1.000 pessoas para consertar os estragos da chuva e combater os focos do Aedes aegypti. Mas para vencer o mosquito, Rio Preto precisa da sua ajuda. Acabe com a água parada. Seja um soldado na luta contra a dengue. Uma campanha Prefeitura de Rio Preto. O que você espera de uma empresa de comunicação visual? Confiança. Seriedade. Honestidade. Prazo de entrega. O que você espera de uma empresa de comunicação visual? Confiança. Seriedade. Honestidade. Prazo de entrega. A ProSinal tem produtos que se diferenciam junto ao público. A ProSinal tem preço justo, permitindo ao cliente escolher o grau de aprimoramento do seu produto. A ProSinal garante e responde imediatamente pelo que faz. A ProSinal gerencia seus projetos em conformidade com a certificação internacional PMI. A ProSinal preocupa-se com o treinamento constante de seus colaboradores. E o mais importante, a ProSinal é uma empresa focada em produzir soluções únicas para o seu cliente. Os tratores Massey Ferguson fazem história na América Latina. Tratores duráveis, robustos e de fácil manutenção. Com o suporte de uma ampla rede de concessionários, os tratores Massey Ferguson são líderes há meio século no continente. Há sempre novos desafios. É preciso estar preparado para o futuro. A Massey Ferguson apresenta agora a série MF 4200. Uma nova geração de tratores para todas as gerações de produtores. Nesse segundo bloco, você vai acompanhar uma entrevista com a Célia, que é protetora dos animais e cuida dos gatos da represa e muitos outros. Vamos lá! Pessoal, dando início ao quadro de entrevistas que a gente vai ter, não semanalmente, mas essas entrevistas vão passando à medida da produção. Esse quadro vai se chamar Quem é o Protetor? E a gente, dando início a esse projeto, estamos aqui com a Célia, que é uma protetora dos animais
E o intuito desse quadro, uma das intenções, é mostrar para você que está nos assistindo como pensa um protetor de animais, para até desmistificar a crença que existe de que protetor de animais é uma pessoa fanática, é uma pessoa desequilibrada. Então nós queremos mostrar para você que gosta dos animais, mas talvez não tenha tido oportunidade de se aproximar de um grupo de proteção, essa coisa toda, que a coisa não é bem assim. Então, queria que a Célia contasse para a gente como foi que você, Célia, veio para essa questão de proteção dos animais em São José do Rio Preto. Você é nascida aqui? Eu sou nascida aqui. Eu fiquei até meus 8, 10 anos, mais ou menos, fui para São Paulo, me aposentei, trabalhei lá, meus 30 anos me aposentei e voltei para cá em 1994. Foi quando, porque naquela época o pai e a mãe não permitiam animais dentro de casa, sabe? O pessoal mais antigo já não era assim, tão apego que nem muitas pessoas são agora. E quando eu cheguei aqui, eu e minha filha, a gente começou a se envolver, né? Começamos a gostar, principalmente, de todos os bichos, tá? E especialmente do gato, porque o gato, você sabe que é um animal muito excluído da sociedade. Então, onde a gente passou a ter um pouco mais de dó dos gatos, tá? E a gente começou a tentar ajudar, sabe? Aí começou a aparecer alguns em casa, a gente castrava, sabe? Começamos a adotar, certo? E a gente começou a se envolver, tá? Até que está aparecendo um problema na minha vida agora que eu não contava com ele. A gente tentou ajudar uma pessoa falecida, que abandonou os animais, morreu e deixou tudo ali, né? Sim. E uma parente dela, que morava em frente à casa dela, começou a sustentar da maneira dela, tá? Sim. Maneira dela, pegando carne em açougue, essas coisas todas, né? E aí a minha filha começou a participar, ajudar, às vezes pacote de ração, alguma coisa, começamos, né? E foi desse jeito que começou o problema nesse quintal. Só que esse quintal agora está acontecendo o quê? Essa pessoa que dá ração, que trata deles, tá? Trata entre aspas, porque não tem o carinho que a gente tem. Os meus dentro de casa, vem no colo, a gente tem aquele amor, aquele carinho todo, e ela não, ela simplesmente põe comida, água e lá, né? Então eles são muito a risco, tá? É difícil você conseguir chegar perto de um deles, né? E agora eu fiquei sabendo uns dias atrás que essa pessoa que fornece ração, que dá, que cuida deles, vai embora do local, vai mudar, tá? E tem pessoas descontentes, tem uns que gostam no quintal, tá? Quantos animais são? Olha, eu não sei porque diz ela que está numa faixa de 12 a 15 gatos no quintal, tá? Alguns eu consegui castrar, jogar de volta no quintal, tá? Alguns a gente adotou, né? Mas eles são a risco demais. É aquele caso, né? É muito comum você encontrar uma pessoa que diz, eu gosto, eu protejo, mas... assim, que ela quer ver o animal no mínimo a 1000 quilômetros de distância da casa dela. Ela gosta, mas não ela não gosta se envolve, à né? distância, tá? Então, isso que eu falo, eu acho que os animais, principalmente o gato, ele deveria ter um pouco mais de amparo do ser humano, porque eles são muito excluídos da sociedade demais. Tem muitas pessoas que eu conheço, tá? Que eu tenho contato, que adora, tá? Tanto o cachorro como o gato. Para mim, tem distinção, gosto dos dois. Tá? Só que eu me apeguei mais aos gatos devido ao fato deles serem excluídos da sociedade. Entendi. Tá? Célia, você estava me contando que antes de você vir para Rio Preto, você não tinha noção da dimensão desse problema, da quantidade. Aqui você tomou conhecimento de uma quantidade muito grande de animais abandonados. Exatamente, exatamente. Porque quando eu estava em São Paulo, eu trabalhava. Tá? Eu saía às 6 horas da manhã, voltava às 7, 8 horas da noite, então eu não tinha como manter contato, porque a vida em São Paulo sabe como que é, né? Então, quando eu vim para cá aposentada, e a gente ficando em casa, é que a gente começou, sabe, a se entrosar com algumas coisas. Inclusive, eu tentei até participar na época de uma associação, mas a gente, como aposentado, não tinha como ajudar. Sim. Eu achei que a associação era uma associação enorme. Uma vez eu vi um cartaz na avenida, sabe? Câmara Municipal vai ter uma reunião sobre proteção aos bichos, essas coisas todas. Nossa, eu e minha filha, a gente se empolgou tanto, falei, meu Deus, né? Tem alguém se preocupando com eles. Só que quando a gente viu e chegou à associação, ela não tinha tanto argumento, ela não tinha como ajudar. Então as pessoas que estavam ali tiravam do próprio bolso para ajudar os bichos abandonados na rua, socorrer com veterinário, com tudo mais.
Então, o que aconteceu? A gente aposentado, eu tive que praticamente me afastar. E comecei a fazer aquilo que eu conseguia fazer, tá? Que dava para mim fazer, né? E é interessante você refletir que a existência das associações protetoras dos animais no município, elas têm um efeito positivo direto sobre os animais. Certo. Mas elas têm um efeito também de criar uma irresponsabilidade do cidadão em relação aos animais que estão na rua, porque a pessoa passa, vê um animal abandonado, um animal às vezes atropelado, sangrando, e ela pensa assim... Alguém vai vir lá atrás. Alguém vai vir, tem uma alma boa que vai vir, ou um super-herói que vai aparecer e vai cuidar desse animal, então a responsabilidade disso não é minha. E muitas vezes ela não entende que as associações também são formadas por pessoas comuns, como eu, você. Exatamente. Né? E que se todo a gente mundo precisa se unisse, de ração, os animais precisam de atendimento veterinário, exato, que é atendimento pago, né? O governo municipal, federal, estadual não fornece nenhum tipo de atendimento. Exatamente. Como existe o ser humano que tem um pronto-socorro, vai lá, socorre a pessoa que foi atropelada, que caiu de moto, enfim, né? Exatamente. E você, voltando lá no seu perfil, né? Você é da área administrativa, é isso? Recursos humanos. Trabalhei muitos anos em recursos humanos, quase 30 anos praticamente. Em empresa grande? Empresa grande, São Paulo. Empresa grande de São Paulo. Então, pessoal, tá aí o nosso quadro de entrevistas com a Célia e deu para conhecer um pouco dessa pessoa fantástica que dedica parte do seu tempo ao trato dos animais carentes, né? Quero agradecer a você, Célia. Obrigada, Dalberto. Está sempre à disposição. E queria pedir, né, para o pessoal, tá um pouquinho mais de atenção para essas criaturas inocentes, que não têm raciocínio, tá? Que o ser humano, apesar de ter raciocínio, ele faz muita coisa errada na vida e eles precisam de amparo, que é o que eles não estão tendo. Então é o que eu peço, tá? Que eles sejam retribuídos de alguma maneira, porque alguém tem que ajudar, tem que fazer alguma coisa por eles. Quem estiver assistindo e quiser colaborar, entre em contato com o nosso e-mail, que está aparecendo aqui, venha fazer parte da associação, ok? TV Ajuda segue em frente. Nesse bloco agora, pessoal, a gente vai acompanhar a situação dos gatos que estão aqui na represa. Nós estamos aqui, como vocês estão vendo, diante de uma quantidade inacreditável de gatos que são jogados pela população, na verdade, aqui nesse local próximo à represa. Isso aqui é crime, tá? Para quem não sabe, isso aqui é crime ambiental, tá? É abandono de animais. Se a pessoa for identificada fazendo esse tipo de prática, ela vai responder processo, além da questão de maus tratos aos animais, que não justifica hoje, tá? Acompanhe. Pessoal, a gente está aqui com a Maura, que é protetora dos animais, conhecida de São José do Rio Preto, e a Valdilene, que foi orientada pela Maura a encaminhar esse gatinho que ela tem aqui para doação, não soltar ele aqui na rua. Valdilene, você tem esse gato faz tempo? Como é que foi? Faz, já tem uns 2... Bom, ela tem 1 ano e meio, mais ou menos. E agora você precisa, por qualquer razão, deixar esse animal e você não quer soltar ele na rua, é isso? Não quero, eu tentei fazer a doação, mas é difícil. E aí você veio aqui até a represa e felizmente você conheceu a Maura. Ela me orientou. Eu já estava meio assim, sabe? Soltar era a minha última opção. Deixar assim, minha última opção. Maura, passa um recado pro pessoal que está assistindo. Como é que deve fazer no caso da pessoa que, igual a Valdilene, tem um animal que ela não pode ficar mais? O que ela deve fazer com esse animal ao invés de soltar ele aqui? Em primeiro lugar, a pessoa tem uma programação para mudança. Ela não vai mudar de um dia para o outro. Então a gente orienta o seguinte: durante esse tempo, vai anunciando, anuncia no jornal, nos pet shop. Em último caso, se não conseguiu, peça no centro de zoonoses o telefone das ONGs, que eles fazem campanha para adoção de animais e tenta encaminhar esses animais para doação antes de soltar na rua.
Porque soltou na rua, o animal sofre, acaba morrendo e, além disso, cria um problema terrível para a cidade, para que outras pessoas tenham que resolver e também a gente não tem muita condição. Agora, quero perguntar para a Valdilene, qual a imagem que você tinha antes de chegar até aqui a respeito do tratamento desses animais? Que aqui era um paraíso para eles. Ai, não, muito sofrimento. Tanto que eu cheguei, eu parei, eu fiquei pensando, é muito sofrimento isso aqui. E agora perguntar para a Maura, qual é a real situação aqui, Maura? A situação aqui é muito difícil, os animais adoecem, os animais têm medo. O dia que eles chegam, às vezes eles se escondem, fica 2, 3 dias sem se alimentar. E a gente procura tratar, vermifugar, passar medicamento, tudo, mas é impossível tratar de todos. E fora que muitos deles são atropelados, outros são mortos por cachorros, que também aparecem por aqui e acabam matando muitos animais. É muito difícil a situação aqui, tanto deles quanto nossa, porque a gente tem que arcar com todas as despesas e, como todos sabem, a situação não está fácil para ninguém, muito menos para nós que cuidamos de animais de rua. Pessoal, então tá dado o recado, vocês ouviram o que a Maura disse, não é para abandonar animal nem aqui nem em local nenhum da cidade, procure uma das associações. Se você gostou desse animalzinho, desse gatinho, é uma gatinha na verdade, que está aqui na mão da Valdilene, entre em contato conosco, tá marcado aí, contato@tvajuda.com.br. Você pode adotar, ela é uma mestiça de... que raça mesmo? É uma mestiça de gato persa, tá? Mestiço, super bem cuidado. Entre em contato conosco, a gente põe você em contato com a Valdilene e você pode levar esse animalzinho para sua casa, tá? E vai ser um companheiro, vai ser um mascote por muito tempo e vai alegrar a sua família, ok? TV Ajuda segue em frente. O programa TV Ajuda chegou ao fim. Esperamos que você tenha gostado. Convidamos você para aproveitar a qualidade de vida de São José do Rio Preto, visitando com frequência a represa municipal, trazendo as crianças para ver os animais que habitam esse local, muito interessante. E convidamos você para acompanhar o programa pelo www.tvajuda.com.br. Se você quer patrocinar o programa, se você gosta da causa da proteção dos animais ou da proteção do meio ambiente, apoie o programa. Entre em contato conosco, contato@tvajuda.com.br. Até a semana que vem. Tchau!